Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da DGE. A Resolução número 10 de 2010 da Assembleia da República consagra o dia 27 de janeiro à memória das vítimas do Holocausto, associando deste modo Portugal à evocação internacional. Um dos objetivos definidos nesta resolução é o de assumir o compromisso de promover a memória e a educação sobre o Holocausto nas escolas, para que as gerações futuras possam compreender as suas causas e refletir sobre as suas consequências. Este é o 4º ano que a DGE pretende contribuir para este objetivo, disponibilizando para as escolas um webinar que ajuda a promover o tratamento desta temática nas aulas. Hoje falaremos da questão da perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e nas décadas anteriores, apoiada nas ideias de darwinismo social e cientismo, e de como estas ideias contribuíram igualmente para uma predisposição para conceber e concretizar outros genocídios. Para o efeito, temos connosco o professor João Paulo Avelange Nunes, a quem desde já agradeço a disponibilidade. O professor é licenciado em História, mestre em História Contemporânea de Portugal e doutor em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Exerce funções de professor auxiliar de História Contemporânea no Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde é igualmente investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX. É também investigador colaborador do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem publicado monografias, capítulos, artigos e recensões críticas, dos quais destacamos na página deste webinar alguns que se relacionam com a nossa temática. Professor, pedia-lhe que nos começasse por esclarecer sobre os conceitos de cientismo e darwinismo social e que relevância é que estes conceitos teóricos podem ter para a nossa compreensão do Holocausto. Bom, então a ideia da utilização dos conceitos é tentar que a abordagem do Holocausto, como de outras temáticas, seja feita não apenas numa perspectiva descritiva e de acesso à informação, mas também de uma maneira interpretativa e comparativa, ou seja, que seja possível comparar o Holocausto com outros fenómenos similares ocorridos em outras épocas, incluindo com fenómenos que estão a ocorrer nos nossos dias, e também contextualizá-lo, ou seja, perceber que aquela forma de violência extrema, aquela forma de ódio particularmente violenta contra uma pequena percentagem da população de vários países que estiveram envolvidos no Holocausto, começando obviamente pela Alemanha, não resulta apenas do ódio aos judeus, ou da perseguição, ou da discriminação relativamente aos judeus, mas tem contextos mais amplos. E, nesse sentido, quer o conceito de cientismo, quer o conceito do darwinismo social ajudarão a perceber isso. Muito rapidamente, o que é que penso que seria interessante dizer e que poderá depois ser utilizado em contextos vários, quer por estudantes, quer por professores, no nosso sistema de ensino. Em primeiro lugar, que o cientismo os cientismos são formas de organização do pensamento e de compreensão da realidade típicos da época contemporânea. Ou seja, na época contemporânea, as grandes formas de entender o mundo procuravam legitimar-se através do prestígio da ciência. Em princípio, uma ideologia, uma forma de entender a sociedade e defender como é que ela deve ser organizada, procurava legitimar-se dizendo esta ideia, esta concepção, esta proposta é a mais correta porque a ciência demonstra que ela é válida, que ela corresponde à realidade. Daí que tinha como consequência de que quando alguém era contra uma determinada ideologia, significava que era contra a realidade. Ou seja, tinha uma postura ou ignorante, ou pior ainda, maligna. Perante a malignidade, perante o mal, todas as formas de repressão ou de controle são legítimas. Isto, em regimes mais abertos, dá a condenação moral, em regimes mais fechados ou ditatoriais, dá a repressão e a violência sobre as pessoas. Ora, uma das características do antissemitismo na época contemporânea é que, precisamente, os judeus são acusados de serem a origem de muitos males.
se juntar a isso a ideia que a ciência demonstra que os judeus são a origem de muitos males, está aberto o caminho para a legitimação de uma violência irrestrita e ilimitada, como, por exemplo, o Holocausto vai ser. Portanto, essa é uma ligação entre o conceito de cientismo e a questão do antissemitismo e do Holocausto, e porque é que estes fenómenos ocorreram mais na época contemporânea do que em outros períodos. Só na época contemporânea é que houve essa tendência que se aplicou a quase todas as grandes ideologias de legitimar as soluções ideológicas com base no prestígio e na validade supostamente absoluta da ciência. Quanto ao conceito de darwinismo social, que é um subconceito de cientista, ou seja, darwinismo social é uma forma de cientismo, é pegar nas propostas de Darwin e do evolucionismo em geral para a natureza e aplicá-la à compreensão das sociedades humanas e à governação das sociedades humanas e, no fundo, procurar o quê? Hierarquizar, em termos de qualidade genética, de qualidade, na altura dizia-se, étnica ou rássica, os indivíduos e os grupos de indivíduos, ou seja, os povos. E, portanto, o darwinismo social foi, eventualmente, uma concepção dominante nas sociedades ocidentais e ocidentalizadas entre a segunda metade ou o último quartel do século XIX e a Segunda Guerra Mundial. A ideia que nós temos de que essas pessoas que andavam a catalogar indivíduos ou grupos de indivíduos por níveis de hierárquicos diferentes eram pessoas estranhas e exóticas e mais ou menos perigosas e uma pequena minoria que, no caso, tomou conta do poder na Alemanha e por isso causou um grande mal a muitas pessoas, é completamente errada. A maioria das pessoas, entre os finais ou a segunda metade do último quartel do século XIX e a Segunda Guerra Mundial, via o mundo de uma maneira darwinista social, ou seja, hierarquizava os indivíduos e os povos como sendo superiores ou inferiores uns aos outros. E, portanto, o que acontece é que, muitas vezes, o darwinismo social é utilizado para, de alguma maneira, legitimar um equilíbrio existente. Por exemplo, podemos dizer que os países mais favorecidos pelo sistema de relações internacionais vigente nessa altura eram conservadoramente darwinistas sociais, ou seja, o darwinismo social demonstraria que, como as coisas estavam bem. Os países que queriam mudar os equilíbrios existentes a seu favor procuravam demonstrar que a realidade estava incorreta, era injusta, porque os membros das raças superiores não tinham o peso a que teriam direito. E, portanto, tinham o direito, tinham a legitimidade de alterar radicalmente o que existia. Não é? E, portanto, daí resultava a legitimidade do uso da violência para mudar. Ora, exterminar os judeus é uma forma de alterar o que dizem. Os judeus são inferiores, têm peso demais, têm direitos a mais, ocupam demasiadas posições. Os membros das raças superiores têm direito a retirar os judeus do sítio onde eles estão, nem que seja eliminando-os fisicamente em larga escala. O professor falou de antissemitismo. Gostava também que abordasse alguma dessas categorias para ajudar os professores em termos de sala de aula e os alunos. Pedi-lhe então que nos ajudasse a caracterizar algumas destas categorias: antijudaísmo, antissemitismo, filosemitismo e sionismo. Bom, então, em relação a antijudaísmo e antissemitismo, normalmente parte-se do princípio de que são duas categorias que correspondem a épocas diferentes. Ou seja, a categoria de antijudaísmo seria útil para explicar a relação com as comunidades judaicas, ou, no caso de países como Portugal e Espanha, com os chamados cristãos novos, na época medieval e na época moderna. Os judeus até à conversão forçada ou à expulsão, e depois cristãos novos a partir daí. E antissemitismo seria para a época contemporânea. E, supostamente, portanto, haveria um afastamento total entre os dois conceitos, porque eles corresponderiam não só a épocas diferentes, como a realidades completamente diferentes. No caso do antijudaísmo, o que estaria em causa era a prática da religião judaica, e, quando muito, outras características de cultura judaica, a permanência, a prática de rituais ou de comportamentos que tinham a ver com a cultura judaica, e tendo isso passado a ser proibido, de alguma maneira, as pessoas que concretizassem esses atos ou que mantivessem essa prática religiosa seriam mal vistas, seriam perseguidas, até às vezes por tribunais, como o Tribunal de Santo Ofício, etc. Mas eram apenas fenómenos culturais. Se as pessoas abandonassem as práticas culturais, seriam plenamente aceitos pelas sociedades. Portanto, não era o problema de serem judeus, era o problema de terem práticas culturais e religiosas judaicas. Na época contemporânea, o problema já não estaria nas práticas culturais, entre as quais a religiosa, mas estaria na sua raça ou na sua identidade étnica.
E essa não é amovível, ou seja, uma pessoa não pode decidir deixar de ser aquilo que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós lhe transmitiram geneticamente. Portanto, aí o problema estaria nos corpos. Os corpos condicionavam as mentes e as mentes eram, por definição, ou estranhas ou malignas, superiores ou inferiores, normalmente tidas como inferiores, e, portanto, a perseguição era feita às pessoas e não havia nenhuma maneira delas abdicarem dessa identidade. Mesmo que deixassem de praticar a religião judaica, continuariam a ser judeus e, portanto, potencialmente perigosos e, portanto, necessariamente alvo de vigilância ou mesmo de perseguição. Esta era a visão tradicional. Nos últimos tempos, as coisas têm-se tornado um pouco mais complexas, no sentido de se lembrou, de se estudou que na época medieval e na época moderna não eram apenas as práticas, eram também as pessoas. Daí haver formas de identificação e de segregação das pessoas, segregação espacial ou segregação nas relações familiares ou sexuais, em relação à existência de crianças, de filhos, etc. Na época moderna, mesmo em países como Portugal ou Espanha, em que houve, ou Espanha e Portugal, em que houve conversão forçada ou expulsão, e em que houve, portanto, a criação de um vazio de judeus, porque ou eles tinham ido embora, ou se tinham convertido e passado a ser cristãos, portanto, de acordo com a noção de antijudaísmo, desapareceu o antijudaísmo porque desapareceram os judeus, passaram todos a ser cristãos. A mesma instituição que vigiava a prática considerada criminosa de hábitos culturais, ou pior ainda, de uma religião judaica, atribuía atestados de limpeza de sangue. E separava, segregava, supostamente para sempre, e impedia o acesso a determinado tipo de profissões por parte de pessoas que eram cristão-novos, ou seja, herdeiros, descendentes, ou eles próprios, numa parte da sua vida, judeus. Portanto, significa que, na época moderna, afinal, não era apenas o problema da cultura, era também dos corpos das pessoas, da sua, entre aspas, na altura não haveria essa categoria, raça, que se manteria para sempre. E, portanto, exigia vigilância e segregação. E a impossibilidade de acesso a profissões a partir das quais poderiam dominar os países, como, por exemplo, ser sacerdotes católicos, ou serem professores universitários, ou serem magistrados, ou serem chefes militares, portanto, oficiais das Forças Armadas, etc. Da mesma forma, na época contemporânea, não são apenas os corpos, são também os hábitos culturais. E, portanto, a ideia que hoje há é que a diferença entre anti-judaísmo e antissemitismo não é tão grande. Qual é a diferença significativa entre as duas categorias? Que tem muito mais a ver com a forma de organização das sociedades do que com a natureza dos dois preconceitos. É que o antijudaísmo parte do princípio de que as sociedades são, por definição, um somatório de guetos, no qual os judeus são apenas mais um gueto. Ou seja, as sociedades estão hierarquizadas por ordens completamente segregadas, ou seja, a nobreza é uma coisa, o clero é outra, e dentro do clero o alto clero é uma coisa, o baixo clero é outra, o clero regular, o clero secular, os plebeus, mas de alguma maneira burgueses são uma coisa, os servos da gleba são outra, quando há escravatura os escravos são outra. Portanto, toda a sociedade é constituída por um conjunto de castas ou de guetos. Os judeus eram apenas mais um gueto, daí que todos estavam identificados e estavam segregados. Portanto, não havia a capacidade de atribuir aos judeus a vontade ou instrumentos para dominar a sociedade no seu conjunto, porque a sociedade não existia. A sociedade era um somatório de partes. Os judeus eram mais uma parte. O que acontece na época contemporânea é que, de acordo com o ideário liberal, o que há em cada nação, em cada país, são cidadãos. Os cidadãos ou são cidadãos de um país ou são cidadãos de outro país. Sendo cidadãos de um país, não se diferenciam dos outros, por definição. Todos são iguais perante a lei e, portanto, o que acontece e o que dá origem à maior violência das ideias antissemitas por comparação com as antijudaicas é que, supostamente, sendo os judeus perigosos, sendo as sociedades igualitárias, pelo menos em termos da relação dos indivíduos com a lei e com o Estado, os judeus podem se camuflar, podem se esconder, e estando escondidos, não sendo identificados como judeus, podem tentar dominar cada país e, a partir de cada país, o mundo. E daí a necessidade de uma vigilância, a necessidade, obviamente, para os antissemitas, não é? De uma vigilância mais global, mais total, porque os judeus tornaram-se mais perigosos. Porquê? Porque as sociedades, por um lado, se tornam indiferenciadas, deixam de ser sociedades organizadas por castas, e os judeus deixam de ser visíveis enquanto judeus. Estão camuflados enquanto não-judeus e, a partir daí, podem dominar o mundo. A própria ideologia antissemita concretizou essa ameaça, ou seja, desenvolveu a ideia de que os judeus se organizaram a nível mundial,
chamada Internacional Judaica, para, com meios diferentes, dominarem o mundo. E como é que dominavam o mundo? Sendo uma minoria, em primeiro lugar, destruíam todas as estruturas existentes. E a forma como se teriam organizado para fazer é inventaram as ideias liberais e inventaram as ideias socialistas e comunistas, que supostamente são opostas, mas, sendo opostas, causam conflito e o caos. E, ao destruírem tudo através do caos, depois podem dominar o mundo. Portanto, o antissemitismo é isto. É, perante uma sociedade, supostamente, ou em teoria, de iguais, de não diferenciados, o domínio dos judeus é possível. Porquê? Porque eles misturam entre os outros e depois utilizam vários instrumentos, até a partir de uma internacional judaica que visa dominar o mundo, para dominar o mundo. Portanto, a grande diferença que hoje se vê entre antijudaísmo e antissemitismo tem a ver que, num caso, estamos a falar de sociedades organizadas como somatório de guetos, onde é impossível, a partir de uma única posição, dominar o mundo, enquanto que, no outro caso, estamos a falar de sociedades supostamente abertas e livres e de seres humanos iguais, pelo menos iguais perante a lei e perante os Estados, onde os judeus podem utilizar essa facilidade para se camuflarem e, a partir da sua camuflagem, dominar o mundo. No início da nossa conversa, quando nos falou do cientismo e do darwinismo social, nós podemos achar que esses conceitos teóricos acabavam por permitir que, até durante o período da Segunda Guerra Mundial, pudessem ser concebidas ou concretizadas outras modalidades de violência de massas ou de genocídio. Faz essa leitura, concretizou-se, isto é, era possível, foram concebidas ou concretizadas outras modalidades de violência sobre massas durante o período da Segunda Guerra Mundial? Durante o período da Segunda Guerra Mundial e nos anos 30, para já não falar em períodos anteriores, mas para simplificar esta abordagem, para nos concentrarmos um pouco mais na Europa, que foi onde depois o Holocausto veio a ocorrer, sim, nos anos 30 e em particular na Europa, esse processo ocorreu, ou seja, toda a evolução na União Soviética durante a chamada fase stalinista, ou pelo menos a fase mais dura do stalinismo, precisamente coincidiu com os anos 30, teve situações em que milhões de pessoas morreram, ou morreram resultado de violência policial e militar direta, ou morreram em resultado de formas de transformação económica ou de repressão económica e social, como, por exemplo, a coletivização forçada dos campos e a repressão sobre os colacos nos anos 30 na União Soviética, da qual resultaram a morte de milhões de pessoas. Aí não se tratava de um grupo étnico, embora em alguns casos houvesse a diferença entre russos e ucranianos, mas não era exatamente um grupo étnico, mas era mais a ideia de uma classe social, ou uma suposta classe social, e, portanto, isso significa que o mundo assistiu a esse processo e em países como a Alemanha, que eram vizinhos desses fenómenos, o mal gera uma banalização do mal e um habituar a esses níveis de violência, e, portanto, isso de alguma maneira influenciou a sociedade alemã para tornar permeável a formas extremas de violência, partindo do princípio que é da Alemanha que a iniciativa do Holocausto se desencadeia. Lembrar também que fora da Europa, durante os anos 30, é uma guerra de que se fala pouco, até porque depois é absorvida pela Segunda Guerra Mundial, mas o Japão tentou invadir a China, ou iniciou um processo de ocupação da China, onde também houve assassinatos de centenas de milhares de pessoas, civis indefesos pelas tropas japonesas, processo que foi do conhecimento na Europa e nos Estados Unidos e que foram também, de alguma maneira, banalizados e aceitos e que não resultou numa condenação e numa intervenção, por exemplo, da Sociedade das Nações, no sentido de interromper esse processo. E, portanto, é mais um conjunto de experiências que foram incorporadas e banalizadas. E depois, durante a própria fase da ascensão do nazismo e durante a Segunda Guerra Mundial, embora esses processos não tenham chegado a ser concretizados na sua escala plena, em princípio seriam concretizados quando a guerra estivesse numa fase muito avançada, já a vitória da Alemanha estivesse à vista, ou mesmo depois da guerra terminar, estava mais ou menos planeada a redução dramática do número de seres humanos de origem eslava. Lembrando que os eslavos, na altura, na Europa, eram centenas de milhares de pessoas, uma redução significativa, à volta de 60% a 70% dos eslavos que existiam na altura, significava dezenas de milhões ou centenas de milhões de mortes. Portanto, significa que o extermínio, o genocídio dos judeus, não é, ali à volta entre 10, 11, 12 milhões de pessoas,
seria um primeiro ensaio para um processo de limpeza étnica a uma escala monstruosa e gigantesca que não chegou a acontecer. Qual é um dos elementos que normalmente costuma ser apontados nos últimos anos para ilustrar essa tese? Normalmente situava-se o início do Holocausto na Conferência de Wannsee e da maneira de decisão da criação dos campos de concentração e de extermínio, a partir da criação dos quais o Holocausto teria começado. Hoje a ideia que temos é que o Holocausto começou antes. E começou precisamente quando da invasão da União Soviética. Ou seja, os primeiros milhões de seres humanos de origem judaica a serem eliminados sistematicamente foram antes de campos de concentração, fora de campos de concentração, aldeia a aldeia, vila a vila, cidade a cidade, à medida que a invasão da Soviética começou. E porquê que isto ocorreu? Não apenas porque o desprezo e o ódio pelos judeus do leste da Europa era maior do que os judeus da Europa Ocidental, nomeadamente os judeus alemães ou os alemães de origem judaica, mas também porquê? Porque a ocupação da União Soviética foi planeada partindo do princípio de que, no final da primeira fase da ocupação, e em resultado da maneira como a ocupação seria organizada, morreriam à volta de 70 milhões de cidadãos soviéticos no primeiro ano da ocupação. Esse plano foi gizado sem qualquer interferência direta por parte do Estado Nacional Socialista, por iniciativa do comando das Forças Armadas Alemãs, ou seja, da elite dos oficiais prussianos das Forças Armadas Alemãs. E, portanto, isto significa que se a lógica e a estratégia de ocupação da União Soviética, na primeira fase, ou seja, na primeira outono da ocupação, que permitiria chegar aos Urais e selar a parte ocidental da União Soviética já plenamente ocupada pela Alemanha, retirar grande parte dos bens alimentares que estavam nesse território, deixando apenas os alimentos necessários para as tropas de ocupação e para a estrutura administrativa de governação, resultaria até à primavera seguinte, até às colheitas seguintes, na morte da volta de 70 milhões de cidadãos soviéticos, a maior parte dos quais, obviamente, de origem eslava. Isto significa a concepção de um genocídio a uma escala gigantesca, não é? Portanto, e aqui não estamos a falar de imaginação, não estamos a falar da retórica de propagandistas radicais do Partido Nazi, estamos a falar de uma proposta lentamente pensada e maturada e apresentada pelo alto comando das Forças Armadas Alemãs à liderança nazi do Estado alemão, e foi precisamente a partir desta perspectiva que a liderança nazi achou que tinha luz verde para uma violência extrema e massiva contra os judeus, que até aí não tinha acontecido. Até aí havia muitas formas de identificação, de segregação, de discriminação, de violência sobre os judeus, mas ainda não havia a decisão de um genocídio. O genocídio é desencadeado uma vez que, ou quando a liderança nazi percebeu que a estrutura do Estado alemão que mais temia e que mais possibilidade teria de derrubar a ditadura nazi, ou seja, os altos oficiais das Forças Armadas Alemãs, não apenas não viam um genocídio dos judeus como um problema, como até concebiam por iniciativa própria um genocídio muito mais alargado, no caso, contra a população eslava, ou uma parte substancial da população europeia de origem eslava. Professor, ia-lhe pedir para, de modo breve, passarmos o nosso olhar para os dias de hoje e perguntava-lhe se considera que as diversas correntes historiográficas sobre o Holocausto podem influenciar ou influenciam a estruturação das leituras acerca de alguma da realidade atual. Se de facto, do seu ponto de vista, isso acontece. Eu diria que sim, e se calhar de maneira muito óbvia, mas tentarei explicitar o que eu entendo por isso. Em primeiro lugar, a ideia de que, ao contrário do que podemos pensar, a imagem que temos do Holocausto não é a mesma desde a altura em que ele terminou, em que se tornou, de alguma maneira, generalizadamente conhecido. Durante muito tempo, nomeadamente durante o período da Guerra Fria, a imagem que foi construída de maneira genérica acerca do Holocausto, já não falando, obviamente, de quem nega a existência do Holocausto ou quem procura apresentar dele uma perspectiva muito redutora e muito diminuta, mesmo, portanto, para quem assumia o Holocausto como uma realidade histórica significativa e mais ou menos com os contornos de 6 milhões de pessoas assassinadas por serem de origem judaica, ele era apresentado como tendo sido um fenómeno que ocorreu, lá está, em campos de concentração, localizados em sítios perdidos no chamado leste da Europa, longe de tudo e de todos, e que até à libertação dos campos de concentração e de extermínio, ou pelas tropas
anglo-americanas e francesas na parte ocidental ou pelas tropas soviéticas na parte oriental, era desconhecida de todos. Só sendo conhecida dos altas lideranças do Partido Nazi e do Estado Alemão e dos oficiais, suboficiais e soldados da SS que guardavam os campos e que concretizaram o Holocausto. Esta imagem do Holocausto permite precisamente gerir a seguinte narrativa, que é de que os fenómenos violentos que afetam a humanidade são conhecidos de muito poucas pessoas e portanto, só depois de conhecidos é que geram a revolta e a condenação das sociedades. Hoje seria algo semelhante, ou seja, hoje não haverá fenómenos de violência de massas significativos e só quando eles se tornam conhecidos é que faz sentido reagir a esses fenómenos. Ora, a imagem que nós temos hoje do Holocausto é bastante mais complexa, ou seja, em primeiro lugar, há um conjunto de fatores que se vão acumulando ao longo de mais de uma década e que são do conhecimento de muitas pessoas e que as pessoas optam por ignorar porque não os afetam diretamente. As pessoas, em muitos países, começando pelos países onde os fenómenos mais ocorrem, como por exemplo países como a Polónia, países como a Alemanha, países como a Hungria, etc., onde o antissemitismo vai ganhando peso e violência, primeiro verbal, e depois social, e depois política, e depois político-militar, etc., e também para os países vizinhos, porque também relativamente à violência e à discriminação sobre os judeus houve refugiados em larga escala e houve, por exemplo, conferências de países, como a Conferência de Evian, que, pura e simplesmente, disse isto não tem nada a ver connosco, isto é um problema da Alemanha e dos cidadãos alemães que são de origem judaica. A Alemanha tem de acabar com esta violência, mas nós não temos mais nada a fazer perante isto, porque as pessoas que vêm para cá são um problema. É um problema porquê? Porque causam desemprego, porque trazem ideias diferentes, porque trazem uma religião diferente e porque nós não temos esse problema e não queremos que ele aumente, ou já temos algum desse problema e não queremos que ele aumente. Ora, em parte isto tornou possível, antes e depois durante o Holocausto, o próprio Holocausto. Ora, de alguma maneira, hoje passou-se, na altura do Holocausto, passou-se entre os anos 40 e os anos que nós hoje estamos a viver e no nosso tempo está-se a voltar a passar a mesmo fenómeno. Ou seja, é óbvio que quando há refugiados isso é um problema para os próprios, é um problema para os países que os acolhem, mas é um problema mais grave para quem está a sofrer essa situação. Portanto, a ideia é tentar aproveitar um aparente consenso quanto à condenação do Holocausto e da atitude de desinteresse e de abstencionismo que o mundo na altura teve relativamente às vítimas da violência antissemita e depois do Holocausto, e para comparar com a atualidade e perceber que nós hoje, na maior parte dos casos, estamos a fazer o mesmo. Ou seja, estamos enquanto não houver, ou enquanto não há um novo genocídio em massa, em larga escala, o que se passa são fenómenos localizados, nós não temos nada a ver com isso, a vinda dessas pessoas para cá causa-nos problemas, a melhor solução é não deixar que eles venham para cá. Ora, a situação é muito semelhante à dos anos 30 e, portanto, o Holocausto, aquela ideia, depois do Holocausto nunca mais, não, depois do Holocausto nunca mais, naqueles países em relação àquelas pessoas, mas de lá para cá muitas vezes houve situações de violência de massas e a humanidade no seu conjunto tem feito muito pouco e, se calhar, nas escolas seria interessante que, para além de condenarmos absoluta e inequivocamente o Holocausto e dizer aquilo nunca mais se passará, olharmos para coisas que se estão a passar e que se vão passando regularmente e perceber que, não tendo a mesma escala, em muitos aspectos é semelhante àquilo que esteve antes e durante o Holocausto. Aprender. Professor, muito obrigado por ter vindo refletir connosco, por nos ajudar a refletir sobre estas questões, que são, de certo, importantes nas nossas escolas, sobretudo nas nossas aulas de História, mas não só, na educação para a cidadania também. Muito obrigada. E se tiverem alguma questão sobre os problemas aqui levantados, a reflexão aqui feita, têm em rodapé um endereço de e-mail para onde se podem dirigir. Muito obrigada. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.